Um faixa preta desafiou uma mulher negra para lutar como uma piada. O que ela fez em seguida silenciou toda a academia. Momentos como esse revelam o verdadeiro caráter das pessoas, quando o preconceito se transforma em uma lição inesquecível para todos os presentes. Esta história vai mostrar como subestimar alguém pode ser o maior erro que você comete na vida. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Rebecca Johnson empurrou a pesada porta de vidro da Academia de Artes Marciais do Mestre Kim, sentindo o coração acelerar como sempre acontecia. O ar-condicionado não conseguia disfarçar completamente o aroma característico que permeava o ambiente. Uma mistura de suor acumulado nos tatames, óleos essenciais de eucalipto que o mestre borrifava para purificar o espírito do dojo, e aquele cheiro indefinível de esforço e superação que impregnava as paredes. Ela entrou discretamente, quase na ponta dos pés, como se tentasse não perturbar a energia do local. Seus passos eram cautelosos, enquanto contornava a área de treino, procurando um lugar para sentar entre os outros pais que aguardavam o fim da aula. Rebecca ajeitou a bolsa surrada no colo e tentou se fazer invisível, como costumava fazer em espaços onde não se sentia completamente à vontade. O dojo estava cheio naquela tarde de terça-feira. Alunos de diversas idades, vestidos com kimonos brancos e faixas coloridas que indicavam seus níveis, moviam-se em sincronia sob o comando firme dos instrutores. As paredes, decoradas com símbolos orientais e fotos de mestres antigos, pareciam observar cada movimento com rigor ancestral. Mesmo após meses frequentando aquele lugar toda semana, Rebecca ainda sentia um estranho formigamento no estômago ao cruzar aquela entrada. Era uma sensação ambígua de nostalgia misturada com expectativa, como se o espaço a desafiasse silenciosamente cada vez que chegava. Ela respirou fundo, tentando afastar aquela inquietação familiar. Seus olhos percorreram o salão até encontrarem Maya, sua filha de 16 anos, no canto mais afastado do tatame. A adolescente estava completamente absorta em uma complexa sequência de golpes, o rosto concentrado mostrando determinação enquanto seu corpo se movia com crescente precisão. O kimono branco contrastava com sua pele negra reluzente de suor, e os cabelos crespos estavam firmemente presos em um coque alto. Rebecca não conseguiu conter um sorriso discreto de orgulho. Maya não notara sua presença ainda, e isso permitia que a mãe a observasse sem interferências. Era impressionante como sua filha havia mudado desde que começara a treinar ali. A menina tímida e insegura estava, aos poucos, dando lugar a uma jovem confiante que enfrentava desafios com coragem. Uma senhora ao lado de Rebecca comentou algo sobre o tempo, mas ela apenas assentiu educadamente, sem desviar a atenção da filha. Aqueles momentos de observação silenciosa eram preciosos. Permitiam que ela testemunhasse o crescimento de Maya longe do papel de mãe, apenas como uma espectadora privilegiada de sua jornada. O salão reluzia sob luzes brancas fluorescentes, criando um ambiente quase clínico que iluminava os tatames azuis, onde dezenas de alunos treinavam com seriedade metódica. Rebecca observou os movimentos sincronizados, como uma dança marcial, enquanto permanecia discretamente encostada na parede. O cheiro característico de suor, misturado com desinfetante, preenchia o ar. Um aroma que ela já associava ao crescimento da filha. Rebecca sorriu ao ver Maya tão focada no centro da sala, os cabelos cacheados firmemente presos em um coque alto, revelando seu rosto determinado enquanto executava cada movimento com uma precisão que não possuía há apenas 6 meses. A transformação era visível não apenas na técnica, mas na postura. Maya carregava os ombros mais eretos,
o queixo levemente elevado, como se cada treino adicionasse uma camada invisível de confiança. Os outros alunos, em sua maioria adolescentes como Maia, formavam fileiras organizadas diante do espelho que cobria toda a parede frontal. Alguns pais observavam das cadeiras dispostas ao longo da lateral, trocando comentários ocasionais ou absortos em seus celulares. Rebeca notou a diversidade limitada do grupo. Maia era uma das poucas alunas negras no recinto, algo que nunca comentavam abertamente, mas que pairava como uma realidade silenciosa. Apesar do ambiente naturalmente competitivo, Rebeca geralmente se sentia acolhida ali. Havia uma cordialidade entre os pais, mesmo que superficial, e os instrutores sempre a cumprimentavam com respeito. Mas algo naquela noite parecia fora do lugar. Rebeca percebeu olhares furtivos entre alguns instrutores, cochichos discretos entre pais veteranos e uma rigidez incomum nos ombros do mestre Kim, que observava tudo de um canto elevado. Um clima de tensão pairava no ar, como se todos esperassem por algo além do treino comum. Rebeca notou que o instrutor principal, Tyler Griffin, movimentava-se pelo tatame com uma energia diferente, quase predatória, seu cinturão negro contrastando dramaticamente com o kimono branco impecável. Seus olhos percorriam a sala com uma intensidade calculada, detendo-se ocasionalmente em certos alunos com uma expressão que Rebeca não conseguia decifrar completamente. Quando Tyler passou perto de Maia, fez uma correção brusca em sua postura, usando mais força que o necessário. Rebeca sentiu um aperto no peito, mas manteve-se imóvel. Maia apenas assentiu, ajustando-se sem reclamar. Mas Rebeca conhecia aquele olhar. Sua filha estava magoada, mesmo que determinada a não demonstrar. Algo estava definitivamente diferente naquela noite, e Rebeca sentiu um pressentimento inquietante crescer dentro dela, como se o dojo inteiro estivesse à beira de uma transformação que ninguém havia anunciado ainda. Ela se sentou discretamente entre os outros pais, tentando se misturar com a multidão. Rebeca usava uma camiseta desbotada de algodão, jeans simples e tênis gastos, roupas que refletiam sua natureza despretensiosa. Não fazia questão de chamar atenção. A humildade sempre fora sua companheira mais fiel. Enquanto os outros pais conversavam animadamente sobre o desempenho de seus filhos, ela permanecia em silêncio, observando. Rebeca tirou o celular do bolso e começou a checar seus e-mails de trabalho. Havia mensagens pendentes da loja de conveniência onde trabalhava como gerente, problemas com fornecedores que precisariam de sua atenção pela manhã. Mas seus olhos, como ímãs, voltavam constantemente ao tatame, onde Maia treinava com determinação. Era impossível não sentir orgulho ao ver como sua filha havia se transformado. De menina tímida que mal conseguia olhar nos olhos dos outros, Maia agora era uma jovem confiante, de postura ereta e olhar direto. As artes marciais tinham dado a ela algo que Rebeca jamais conseguiria oferecer sozinha: autoconfiança. O dojo estava cheio naquela noite. O ar-condicionado lutava contra o calor gerado pelos corpos em movimento, criando uma névoa quase imperceptível sobre as luzes fluorescentes. O cheiro característico de suor, misturado com o aroma de madeira polida, preenchia o ambiente. Rebeca respirou fundo, sentindo-se estranhamente em casa. Apesar de nunca ter praticado formalmente naquele local, um grito cortante, como uma lâmina afiada rasgando o ar, interrompeu seus pensamentos. Rebeca levantou o olhar instintivamente, procurando a origem daquele som perturbador. No centro da sala, Tyler Griffin, o instrutor faixa preta principal da academia, comandava um grupo de alunos avançados. Seu kimono impecavelmente branco e engomado contrastava com a expressão severa em seu rosto moreno. Os olhos, frios como gelo, brilhavam com uma intensidade quase febril, enquanto ele observava cada movimento dos estudantes. Tyler não era apenas rigoroso.
Havia algo de cruel em sua autoridade. Ele circulava entre os alunos como um predador, pronto para atacar ao menor sinal de fraqueza. Seu corpo musculoso se movia com a graça de um felino, mas sua voz carregava o peso de um martelo quando corrigia os estudantes. Rebecca notou como alguns deles tremiam ligeiramente quando ele se aproximava. O medo visível em seus olhares. Havia algo nele que a incomodava profundamente, algo além da severidade esperada de um mestre. Era como se ele se alimentasse do poder que exercia sobre seus alunos, especialmente sobre alguns deles. Rebecca estreitou os olhos, observando com mais atenção, enquanto um sentimento de desconforto crescia em seu peito. Tyler estava no centro do tatame. Sua postura rígida e o kimono impecavelmente branco contrastando com o olhar severo que dirigia a Jackson. O garoto negro, de apenas 13 anos, tentava executar um chute lateral que parecia simples para os outros alunos, mas que para ele se tornava um desafio sob o olhar implacável do instrutor. Não, não e não. Quantas vezes vou ter que repetir, Jackson? Levante essa perna direito. Parece que tem chumbo nos pés, vociferou Tyler, cruzando os braços com impaciência. Seu tom era cortante, carregado de um desdém que ia além da simples correção técnica. Algumas risadinhas nervosas ecoaram pelo dojo. Rebecca observou como os colegas de Jackson se entreolhavam, alguns constrangidos, outros claramente divertindo-se com a humilhação alheia. O menino tentou novamente, seu rosto contorcido em concentração e vergonha, enquanto gotas de suor escorriam por sua testa. Acho que você não nasceu para isso, comentou Tyler com um sorriso de canto. Alto o suficiente para que todos ouvissem. Talvez devesse tentar outro esporte. Rebecca sentiu o sangue ferver nas veias. Aquelas palavras carregavam um peso que ia muito além do que estava sendo dito. Ela conhecia bem aquele tipo de discriminação, sutil o suficiente para não ser explícita, mas cruel o bastante para machucar profundamente. Seus olhos encontraram os de Jackson por um breve momento. Neles, Rebecca viu uma mistura de humilhação, raiva contida e uma tristeza profunda que a atingiu como um soco no estômago. Era o olhar de alguém que já estava acostumado a ser tratado como inferior, mesmo sendo tão jovem. Não era a primeira vez que Rebecca notava o comportamento de Tyler. Nas últimas semanas, havia percebido como ele tratava os poucos alunos negros da academia com uma impaciência peculiar. Nunca usava palavras explicitamente racistas, era esperto demais para isso. Mas a diferença de tratamento era gritante para quem sabia observar. Para os alunos brancos, havia incentivos e correções gentis. Para Jackson e os outros 2 alunos negros, havia apenas críticas ásperas e olhares de desaprovação. Era como um veneno silencioso que se infiltrava no ambiente, invisível para muitos, mas dolorosamente óbvio para quem já havia sentido seu gosto amargo. Rebecca apertou os punhos sobre o colo, sentindo aquele nó familiar de indignação crescer em seu peito. Conhecia bem aquela sensação. Era a mesma que sentira tantas vezes ao longo da vida, quando enfrentara preconceitos velados em competições, entrevistas e até mesmo entre supostos colegas de equipe. "Próximo!" gritou Tyler, dispensando Jackson com um gesto displicente, como se o tempo gasto com ele fosse um desperdício. O menino voltou para a fila cabisbaixo, os ombros caídos em derrota. "Que rigor admirável!" comentava Dona Márcia, uma mãe de cabelos loiros e bem arrumados, apontando discretamente para Tyler enquanto falava com outras mães. "Meu Pedro melhorou tanto desde que começou a treinar com ele. Em apenas 3 meses já subiu de faixa." As outras mães brancas concordavam animadamente, trocando histórias sobre como seus filhos progrediam rapidamente sob a tutela do severo instrutor. Rebecca observava a conversa com um nó no estômago, percebendo como nenhuma delas notava a diferença gritante no tratamento dispensado às crianças negras.
O segredo é a disciplina, continuou outra mãe, ajeitando a bolsa de grife no colo. Meu filho reclamava no início, mas agora entende que o mestre Tyler só quer o melhor para eles. Rebecca desviou o olhar para uma mulher negra sentada a 2 cadeiras de distância. Seus olhos se encontraram brevemente, compartilhando uma compreensão silenciosa que dispensava palavras. A mulher era a mãe de Jackson, e seu rosto refletia uma mistura de dor contida e impotência, enquanto assistia seu filho ser humilhado publicamente no tatame. "Tudo bem?" Rebecca sussurrou, inclinando-se ligeiramente em sua direção. A mulher apenas assentiu, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. "Já estamos acostumados", respondeu em voz baixa. "Jackson insiste em continuar, então a gente aguenta." Aquelas palavras simples atingiram Rebecca como um soco no peito. Acostumados? Como alguém poderia se acostumar com a injustiça, com a discriminação disfarçada de rigor pedagógico, com o veneno sutil que corroía a autoestima das crianças negras dia após dia? Rebecca observou Maya no tatame, executando uma sequência perfeita de movimentos. Sua filha era talentosa, dedicada, mas mesmo assim recebia menos elogios, menos atenção, menos oportunidades de brilhar. E Jackson, um menino cheio de potencial, estava sendo sistematicamente diminuído, seu entusiasmo sufocado por críticas excessivas e desnecessárias. Foi naquele momento, sentada na cadeira dura de plástico, que Rebecca sentiu algo despertar dentro dela. Uma determinação feroz, uma certeza inabalável de que aquela situação não poderia continuar. Não permitiria que sua filha, que Jackson, que qualquer criança negra naquele dojo continuasse engolindo em silêncio a dor do preconceito disfarçado de disciplina. "Isso vai acabar", pensou Rebecca, apertando os punhos sobre o colo. Não seria por ela. Nunca foi boa em lutar por si mesma. Seria por Maya, por Jackson, por todas aquelas crianças que mereciam ser tratadas com igualdade e respeito. Seria por todos aqueles que sofriam calados, dia após dia, engolindo a amargura da discriminação como se fosse algo normal, algo a ser acostumado. A decisão estava tomada, e Rebecca sabia que, uma vez iniciado o confronto, não haveria volta. Naquela noite, enquanto saíam do dojo, Rebecca sentiu o peso do olhar de Tyler sobre suas costas. Era um olhar gélido, calculista, como o de um predador avaliando sua presa. Ela ajustou a postura instintivamente, anos de treinamento fazendo seu corpo reagir, mesmo depois de tanto tempo afastada das lutas. Por fora, manteve a expressão serena, o sorriso gentil direcionado à filha, que caminhava ao seu lado. Mas por dentro, um vulcão de emoções borbulhava perigosamente perto da superfície. "Mãe, você viu como acertei aquela sequência hoje?" Maya perguntou animada, ajustando a mochila no ombro enquanto atravessavam o estacionamento mal iluminado. Rebecca assentiu, apertando carinhosamente o ombro da filha. "Vi sim, querida. Você estava incrível." Sua voz não traía a tempestade interna que a consumia. Cada passo que dava para longe daquele lugar parecia liberar um pouco mais da raiva contida, como uma panela de pressão lentamente aliviando o vapor. No carro, Maya ligou o rádio e começou a cantarolar, completamente alheia ao turbilhão de pensamentos que dominava a mente da mãe. Rebecca olhou pelo retrovisor uma última vez, vendo a silhueta de Tyler parada na entrada da academia, ainda observando-as. Ela engoliu em seco e deu a partida. Então, "Vamos fazer aquele macarrão com molho especial que você prometeu?" Maya perguntou, os olhos brilhando de expectativa. "Posso ajudar com o molho desta vez?" Rebecca forçou um sorriso. "Claro que sim, e podemos fazer aquele bolo de chocolate de sobremesa se você quiser." Durante todo o trajeto, Maya falava sem parar sobre o treino, sobre os amigos da academia, sobre a prova de matemática na próxima semana. Rebecca respondia automaticamente,
assentindo nos momentos certos, fazendo perguntas quando necessário, mas sua mente estava longe dali. Ela sabia que não poderia mais ficar calada, não poderia continuar assistindo àquela injustiça sem fazer nada. O preconceito velado de Tyler, a forma como ele tratava os alunos negros, a humilhação pública, tudo isso precisava acabar. Rebecca apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ao pararem no sinal vermelho, ela olhou para o perfil da filha e sentiu uma determinação crescer dentro de si. Maya merecia um mundo melhor, um lugar onde não fosse julgada pela cor de sua pele, onde seu talento fosse reconhecido por seu valor real. Rebecca não fazia ideia de como enfrentaria Tyler ou do impacto que sua decisão teria. Não imaginava que, em poucos dias, aquela academia nunca mais seria a mesma, que cada pessoa presente naquele dojo teria sua vida transformada para sempre, que seu passado, cuidadosamente enterrado, viria à tona de maneira espetacular. Por enquanto, ela apenas dirigia para casa, carregando o peso da injustiça e a promessa silenciosa de que algo precisava mudar. Rebecca chegou à academia 40 minutos antes do horário habitual. O estacionamento ainda estava quase vazio, com apenas alguns carros dos instrutores e funcionários. Ela escolheu um lugar discreto no canto da sala de espera, de onde podia observar todo o dojo sem ser notada. Seu corpo estava ali, mas sua mente estava em alerta máximo, como uma cientista prestes a documentar um fenômeno suspeito. Os alunos começaram a chegar em pequenos grupos. Rebecca notou como Tyler cumprimentava efusivamente os pais brancos, perguntando sobre seus trabalhos e famílias, enquanto apenas acenava rapidamente para os negros. Era sutil, mas estava lá, aquela diferença de tratamento que muitos preferiam fingir não existir. A aula começou com o aquecimento tradicional. Tyler caminhava entre os alunos com postura impecável, o cinturão preto amarrado com precisão na cintura. Costas retas. Sofia, muito bem, elogiou uma menina loira que mal conseguia manter a posição. Segundos depois, passou por Jackson, que executava o mesmo exercício com técnica superior e apenas franziu a testa, sem dizer uma palavra. Rebecca sentiu o estômago revirar quando Maya entrou na formação. Sua filha, sempre tão dedicada, executava cada movimento com a precisão que herdara da mãe. Tyler aproximou-se dela, observando com olhos críticos. Isso não é força suficiente, Maya. Parece que está com preguiça hoje. A voz dele ecoou pelo salão, fazendo vários alunos olharem na direção dela. Ao lado de Maya, um garoto branco chamado Kevin executava os mesmos golpes com muito menos técnica, mas recebeu um tapinha nas costas e um "continue assim, está melhorando". Rebecca mordeu o lábio inferior com tanta força que quase sangrou. O padrão se repetiu durante toda a aula. Elogios constantes para os alunos brancos, críticas duras e públicas para os negros. Quando um menino asiático cometeu um erro, Tyler riu e disse, "Vamos tentar de novo." Mas quando Maya hesitou por um segundo, ele a fez repetir o exercício 10 vezes na frente de todos. Rebecca observava cada detalhe, cada olhar, cada palavra. Seus olhos registravam tudo, enquanto sua mente construía um mapa completo da injustiça que acontecia diante dela. O mais doloroso era ver como os próprios alunos negros pareciam aceitar aquele tratamento como normal, baixando a cabeça e se esforçando ainda mais para receber migalhas de aprovação. Quando Maya foi corrigida pela terceira vez, de forma especialmente severa, Rebecca sentiu uma fagulha acender dentro dela. Não era apenas indignação, era uma certeza absoluta de que algo precisava ser feito. Ela permaneceu imóvel, respirando fundo, enquanto dentro dela a tempestade começava a se formar. Os pais dos alunos brancos se acomodavam nas cadeiras plásticas ao redor do tatame,
alguns checando distraidamente os celulares, outros conversando em voz baixa sobre o rigor necessário do mestre Tyler. Uma mulher de cabelos loiros comentou com a vizinha: "É bom mesmo que sejam exigentes. Meu filho precisa aprender disciplina." A outra concordou, acrescentando que alguns alunos precisam de mais correção que outros, enquanto lançava um olhar rápido na direção de Jackson e outros jovens negros. Rebecca observava tudo, sentindo o sangue ferver nas veias. Do outro lado do salão, 3 mães negras se sentavam juntas, quase invisíveis, trocando olhares de preocupação cada vez que Tyler elevava a voz para corrigir seus filhos. Uma delas, usando o uniforme de enfermeira, mordia o lábio inferior quando o instrutor fez Jackson repetir o mesmo movimento pela 10ª vez, enquanto ignorava erros semelhantes de alunos brancos. "Ele sempre foi assim?" Rebecca perguntou em voz baixa a uma senhora negra de cabelos grisalhos sentada ao seu lado. "Desde que começou a dar aulas aqui", respondeu a mulher sem desviar os olhos do tatame. "Meu neto quase desistiu no ano passado. Disse que era melhor continuar jogando basquete, onde pelo menos o treinador gritava com todos igualmente." Rebecca apertou os punhos sobre o colo, controlando a respiração como havia aprendido anos atrás. Queria levantar-se, confrontar Tyler ali mesmo, expor seu comportamento discriminatório diante de todos. Mas sabia que uma explosão emocional só reforçaria estereótipos e prejudicaria Maya. O momento exigia estratégia, não apenas indignação. Quando a aula terminou, Maya veio em sua direção, o rosto brilhando de suor, mas os olhos carregando um peso que nenhuma adolescente deveria conhecer. Rebecca abriu os braços e a envolveu num abraço silencioso, tentando transmitir através daquele gesto tudo o que não podia dizer em palavras: força, resistência, dignidade. Por cima do ombro da filha, seus olhos encontraram os de Tyler. O instrutor a encarava com um sorriso de canto, presunçoso, como se dissesse sem palavras: "Faça alguma coisa se for capaz." Era um desafio explícito, carregado de arrogância e da certeza de que ela, como tantas outras mães negras antes dela, acabaria engolindo a humilhação em silêncio. Rebecca sustentou o olhar sem piscar, deixando que ele visse apenas calma onde esperava encontrar medo. O que Tyler não sabia é que aquela tranquilidade não era submissão. Era a quietude que precede a tempestade. O ar no dojo parecia diferente naquela tarde. Rebecca notou a mudança assim que atravessou a porta. Os alunos não estavam em suas posições habituais, distribuídos pelo tatame em filas organizadas. Em vez disso, formavam um grande círculo, como espectadores de uma arena romana, prestes a testemunhar um combate. Pais e mães aglomeravam-se atrás deles, cochichando entre si com expressões que misturavam curiosidade e expectativa. Rebecca encontrou um pequeno espaço vazio e se posicionou discretamente, procurando Maya com os olhos. Sua filha estava entre os alunos mais avançados, o rosto tenso e os olhos inquietos. Quando seus olhares se cruzaram, Rebecca percebeu que algo estava errado. Tyler Griffin, imponente em seu kimono impecavelmente branco e o cinturão negro amarrado com precisão milimétrica, caminhou até o centro do círculo. Seu sorriso parecia ensaiado, mas seus olhos tinham um brilho perigoso que Rebecca reconheceu imediatamente. Era o olhar de um predador prestes a atacar. "Hoje teremos uma demonstração especial", anunciou Tyler, sua voz ecoando pelas paredes do dojo. Algo para mostrar a diferença entre treinamento profissional e, bem, a falta dele. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Rebecca sentiu o peso de dezenas de olhares sobre ela antes mesmo que Tyler a chamasse. Ela sabia que era o alvo. "Senhora Johnson", Tyler apontou diretamente para ela, o sorriso frio se alargando. "Por que não vem aqui no centro? Acho que seria interessante mostrarmos aos alunos
como uma pessoa sem treinamento se comporta diante de técnicas básicas. Murmúrios percorreram o círculo. Alguns pais pareciam constrangidos, outros curiosos. Rebecca permaneceu imóvel por alguns segundos, avaliando a situação. "Vamos lá, Sra. Johnson", insistiu Tyler, a voz carregada de falsa cordialidade. "Acho que você nunca deu um soco na vida, não é?" "Dona Johnson!" A provocação arrancou algumas risadas nervosas dos presentes. Maya parecia querer desaparecer, seu rosto uma mistura de vergonha e raiva. Mas foi o olhar de Jackson, o menino que Tyler humilhara dias antes, que fez Rebecca dar um passo à frente. Seus olhos transmitiam uma súplica silenciosa, como se implorasse para que alguém finalmente enfrentasse o mestre. Rebecca caminhou lentamente até o centro do tatame, sentindo o piso macio sob seus pés. Não demonstrou medo ou hesitação. Seus olhos, calmos e firmes, fixaram-se nos de Tyler, sustentando o olhar sem piscar. O silêncio no dojo tornou-se absoluto, como se todos tivessem prendido a respiração ao mesmo tempo. Tyler não esperava aquela reação. Esperava ver medo, constrangimento ou recusa. A serenidade de Rebecca o desconcertou por um instante, mas ele rapidamente recuperou a postura arrogante, certo de que sua demonstração seria um espetáculo de humilhação perfeito. O que ele não sabia é que Rebecca Johnson não era quem aparentava ser. Maya agarrou o braço da mãe com força, seus dedos tremendo enquanto seus olhos imploravam. O rosto da adolescente estava vermelho de vergonha, e ela sussurrou com urgência: "Mãe, por favor, não faça isso. Vamos embora." Mas Rebecca permaneceu firme, seus olhos fixos em Tyler, que circulava pelo tatame como um predador confiante. Ele ajustou o cinturão preto com um movimento exagerado, fazendo questão de que todos vissem o símbolo de sua autoridade. Seu sorriso era uma mistura de desdém e antecipação, como se já saboreasse a humilhação que estava prestes a causar. "Não se preocupe, Dona Rebecca", ele disse, pronunciando o nome dela com falsa cortesia. "Prometo pegar bem leve. Não quero mandar ninguém para o hospital hoje." Ele riu, e alguns pais ao redor riram junto, embora a maioria parecesse desconfortável. Tyler deu um salto para trás, executando uma sequência de chutes no ar que arrancou alguns "ós" admirados da plateia. Era pura exibição, um pavão mostrando suas penas. Viu isso? 15 anos de treino. Mas não se preocupe, vou usar só 10% da minha força com você. Rebecca sentiu o sangue ferver nas veias, mas não de medo, de uma indignação que vinha se acumulando há semanas. Ela respirou fundo, sentindo aquela familiar transformação interna que há anos não experimentava. A raiva não a cegou. Pelo contrário, cristalizou-se em uma determinação gelada, em coragem pura. Gentilmente, ela soltou a mão de Maya e deu um passo à frente. Seu rosto, antes submisso, agora exibia uma serenidade desconcertante. Ela não gritou, não gesticulou, apenas falou com uma voz clara que preencheu todo o dojo. "Se quer provar alguma coisa, estou pronta." Um murmúrio percorreu a sala. Tyler piscou, momentaneamente confuso com a tranquilidade dela. Rebecca deu mais um passo, e algo em sua postura fez Tyler recuar instintivamente, embora ele tentasse disfarçar o movimento. "Mas vamos tornar isso interessante", ela continuou, sua voz ganhando força. "Se eu perder, nunca mais volto aqui. Mas se você perder, vai pedir desculpas, publicamente, por todo o desrespeito e preconceito que demonstrou contra minha filha e contra cada criança negra neste dojo." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Pais e alunos prenderam a respiração. Maya cobriu o rosto com as mãos, dividida entre o orgulho e o medo. Tyler hesitou por um segundo. Então forçou uma risada. "Combinado. Vai ser rápido, prometo." Um silêncio absoluto tomou conta do dojo. Era como se alguém tivesse sugado todo o ar do ambiente, deixando apenas a tensão palpável entre Rebecca e Tyler.
Os olhares incrédulos dos presentes alternavam-se entre a mulher negra que acabara de desafiar o mestre e o faixa preta, cuja expressão oscilava entre surpresa e desdém. Ninguém esperava tamanha audácia de uma mãe que, até então, apenas observava quieta as aulas da filha. Tyler forçou uma risada, quebrando o silêncio opressor. Seus olhos, porém, traíam a irritação crescente por ter sido desafiado publicamente. Você está falando sério? Acha mesmo que pode me enfrentar? Ele ajustou o cinturão preto com movimentos teatrais. Tudo bem, senhora Johnson. Se quer passar vergonha na frente da sua filha, quem sou eu para impedir? Ao redor do tatame, formaram-se pequenos grupos. Os pais dos alunos brancos cochichavam entre si, alguns rindo discretamente, outros balançando a cabeça em desaprovação pela ousadia de Rebeca. Ela vai se machucar, comentou uma mãe loira. Quem ela pensa que é? Murmurou o outro pai. Do outro lado, os poucos pais negros presentes trocavam olhares carregados de preocupação e esperança. Uma senhora mais velha segurou o terço entre os dedos, murmurando preces silenciosas. Um pai apertava o punho fechado contra a perna, dividido entre o desejo de ver Tyler humilhado e o medo pelo que poderia acontecer com Rebecca. Mamãe, não faz isso, sussurrou Maya, puxando a manga da blusa de Rebecca. Seus olhos estavam marejados de vergonha e medo. Vamos embora. E por favor. Rebecca acariciou o rosto da filha com ternura. Algumas lutas precisam ser enfrentadas, querida. Confie em mim. Tyler caminhou pelo tatame como um predador, saboreando antecipadamente a vitória fácil. Ele olhou para seus alunos favoritos e piscou, como se dissesse: observem como se lida com gente que não conhece seu lugar. Quando quiser, senhora Johnson, prometo não machucá-la. Muito. Seu sorriso era gelado como o inverno. Afinal, precisamos dar o exemplo para as crianças, não é mesmo? Rebecca permaneceu calma, seus olhos fixos nos de Tyler, sem demonstrar qualquer sinal de medo ou hesitação. Havia algo em sua postura que começava a incomodar o instrutor, algo que ele não conseguia decifrar. Quinta-feira, após o treino regular, anunciou Tyler em voz alta. Todos estão convidados a assistir a uma aula especial sobre humildade. Ele enfatizou a última palavra com ironia cortante. O dojo inteiro vibrava com a expectativa do confronto iminente. Ninguém percebia, porém, que por trás do olhar sereno de Rebecca, uma tempestade silenciosa se formava, pronta para mudar para sempre o curso daquele lugar. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Rebecca sentou-se na beirada da cama com as mãos trêmulas. Maya já havia adormecido, exausta após o treino e sem imaginar o que a mãe estava prestes a enfrentar. Rebecca caminhou até o armário antigo de madeira escura e ajoelhou-se, afastando sapatos e caixas empilhadas. Seus dedos encontraram a pequena trava escondida no fundo, revelando um compartimento secreto que não abria há quase 10 anos. O cheiro de couro e memórias invadiu suas narinas quando puxou o pesado cinturão dourado. As letras gravadas ainda brilhavam sob a luz fraca do abajur. Campeã mundial de MMA, peso médio. Rebecca passou os dedos pela superfície fria, lembrando-se de cada gota de suor que derramara para conquistá-lo. Ao lado do cinturão, um envelope amarelado guardava recortes de jornais e fotos de uma mulher que ela mal reconhecia. Cabelos trançados, olhar feroz, punhos erguidos em vitória. Tempestade silenciosa derrota campeã invicta, dizia uma das manchetes. Uma foto em particular fez seu coração apertar. Nela, Rebecca sorria ao lado do irmão Marcos, ambos com as mãos enfaixadas após um treino. Ele havia sido seu treinador, mentor e maior incentivador desde que ela dera o primeiro soco aos 12 anos. A dor da perda, mesmo após tanto tempo, ainda queimava como ferro em brasa. Você vai vencer, Becca. Ninguém pode parar a tempestade.
Foram as últimas palavras dele antes de sair para comprar água para ela na noite anterior à luta pelo título mundial. O acidente de carro aconteceu a apenas 2 quarteirões do ginásio. Rebecca lutou mesmo assim, transformando a dor em força, conquistando o cinturão que Marcus nunca viu. Mas a vitória tinha sabor de cinzas. No dia seguinte, ela guardou tudo, mudou-se para outra cidade, adotou o sobrenome Johnson e jurou nunca mais pisar em um ringue ou tatame. A tempestade silenciosa morreu junto com Marcus, dando lugar a Rebecca, a mãe solo que trabalhava como contadora e levava a filha para aulas de artes marciais sem nunca mencionar seu passado. Agora, com o cinturão pesado nas mãos, Rebecca sentiu algo despertar dentro dela. Não era apenas raiva de Tyler, mas uma certeza de que havia fugido tempo demais. Marcus sempre dizia que lutar não era sobre machucar os outros, mas sobre defender o que é justo. Está na hora, sussurrou para si mesma, colocando o cinturão de volta na caixa. Não precisaria dele amanhã. A mulher que enfrentaria Tyler não seria a campeã de MMA, nem a mãe invisível. Seria alguém novo. Alguém que finalmente unia as duas partes de sua vida, que por tanto tempo manteve separadas. Sentada na beira da cama, Rebecca olhava fixamente para o cinturão dourado que brilhava sob a luz fraca do abajur. As letras gravadas ainda reluziam. Campeã mundial, peso leve. Seus dedos percorreram a superfície metálica, despertando memórias que ela tentara enterrar por anos. O cheiro de suor, o rugido da multidão, a adrenalina pulsando em suas veias. Tudo voltou como uma onda avassaladora. Ao lado do cinturão, uma foto emoldurada mostrava Marcus, seu irmão, sorrindo com orgulho enquanto a abraçava após sua penúltima luta. Ele havia sido seu treinador, seu confidente, sua força. Você vai mostrar ao mundo o que significa ser a tempestade silenciosa, ele sempre dizia. Mas na manhã daquela que seria sua luta pelo título mundial, recebeu a notícia do acidente que levou Marcus embora para sempre. Rebecca lutou mesmo assim, canalizando toda sua dor em cada golpe, vencendo de forma devastadora. Mas ao receber o cinturão, percebeu que sem Marcus nada mais fazia sentido. Abandonou tudo, mudou-se para outra cidade, adotou um perfil discreto e criou Maya longe dos holofotes, enterrando a lutadora que um dia fora. Mãe! A voz de Maya ecoou pelo corredor. Rebecca rapidamente enxugou uma lágrima teimosa que escorria pelo rosto. Estou aqui, filha. Só organizando algumas coisas antigas. Quando Maya voltou para seu quarto, Rebecca segurou o cinturão com força renovada. As imagens do dojo, do desprezo nos olhos de Tyler, das crianças negras sendo humilhadas, fundiram-se com as lembranças de suas próprias lutas contra o preconceito no início da carreira. Não é mais sobre mim, sussurrou para si mesma. É sobre Maya, sobre Jackson, sobre cada criança que merece respeito. Fechou os olhos e sentiu o espírito de Marcus ao seu lado. Quase podia ouvir sua voz. A verdadeira luta nunca foi no ringue, Becca. Com determinação, guardou o cinturão e as fotos na gaveta. Ao fechá-la, algo mudou dentro dela. A mulher que se escondia por trás da timidez e da submissão deu lugar à guerreira que sempre existiu ali. A tempestade silenciosa não era apenas um nome de ringue, era sua essência verdadeira. Rebecca se levantou e foi até o espelho. Seu reflexo mostrava uma mulher diferente agora, com o olhar firme e postura ereta. Não lutaria por fama ou aplausos, mas por justiça. Tyler Griffin não fazia ideia da força que havia despertado com seu desafio arrogante. Amanhã, prometeu a si mesma, todos aprenderão que respeito não se conquista com um cinturão, mas com caráter. A tempestade silenciosa estava de volta, e desta vez,
Sua luta seria por algo muito maior que um título mundial. Na tarde seguinte, o dojo estava completamente lotado. Pais, alunos e até mesmo pessoas que nunca haviam pisado na academia se aglomeravam ao redor do tatame central, formando um círculo perfeito de espectadores ansiosos. O burburinho das conversas preenchia o ambiente, enquanto todos especulavam sobre o desfecho daquele confronto inusitado. Tyler havia feito questão de divulgar o evento, chamando-o de demonstração especial, mas todos sabiam que se tratava de uma humilhação pública programada. O mestre faixa preta entrou no tatame com passos firmes e confiantes, vestindo seu kimono impecavelmente branco e o cinturão negro que tanto ostentava. Fez uma série de alongamentos exagerados, flexionando os músculos e sorrindo para seus alunos favoritos, que respondiam com acenos entusiasmados. Seus olhos brilhavam com a antecipação da vitória fácil que estava por vir. Rebecca chegou pontualmente, vestindo apenas uma camiseta simples cinza e uma calça de moletom preta. Nada de equipamentos especiais ou vestimentas de luta. Seus cabelos estavam presos num coque simples e seu rosto não demonstrava qualquer sinal de nervosismo. Ela cumprimentou educadamente alguns pais com quem já havia conversado antes e caminhou para o tatame com uma tranquilidade desconcertante. Maya estava sentada na primeira fileira, mordendo os lábios de preocupação. Suas mãos apertavam nervosamente o cinto da própria calça, enquanto seus olhos não desgrudavam da mãe. Ao seu lado, Jackson e outros alunos negros assistiam em silêncio, divididos entre a admiração pela coragem de Rebecca e o medo do que poderia acontecer. "Vamos começar a demonstração", anunciou Tyler com voz alta e teatral. "Vou mostrar alguns movimentos básicos para nossa convidada especial." O silêncio tomou conta do ambiente quando ambos se posicionaram no centro do tatame. Tyler fez uma reverência rápida e superficial, que Rebecca retribuiu com uma curvatura precisa e respeitosa, como se conhecesse profundamente o ritual. O que se seguiu deixou a plateia confusa. Tyler começou a executar uma série de movimentos elaborados, chutes altos, socos rápidos, giros impressionantes, tudo a uma distância segura de Rebecca, como se estivesse apenas exibindo seu repertório. Era uma demonstração de força e técnica claramente destinada a intimidar. Rebecca, porém, permanecia completamente imóvel. Seu corpo relaxado contrastava com a energia frenética de Tyler. Seus olhos, no entanto, seguiam cada movimento do oponente com uma precisão inquietante. Não havia medo em seu olhar, apenas uma calma profunda e uma concentração que poucos ali reconheceram como a marca de uma verdadeira lutadora. Minutos se passaram nessa estranha dança unilateral. Tyler atacava o ar, cada vez mais próximo de Rebecca, que simplesmente observava, como se estivesse estudando um livro particularmente interessante. A plateia, que esperava uma derrota rápida e humilhante, começava a se inquietar com aquela demonstração incomum de autocontrole. Tyler respirava pesado, o rosto contorcido numa máscara de frustração crescente. A mulher à sua frente parecia prever cada movimento antes mesmo que ele o executasse. O que deveria ser uma humilhação pública transformava-se em seu próprio constrangimento. Rebecca se movia com uma economia de gestos que deixava todos perplexos. Pequenos desvios, sutis inclinações de corpo, passos mínimos que tornavam inúteis os ataques mais elaborados do faixa preta. "Fique parada!", vociferou Tyler, lançando uma sequência de socos que cortaram o ar onde, 1 milésimo de segundo antes, Rebecca estivera. Ela não respondeu, mantendo aquele olhar calmo que o desestabilizava mais que qualquer provocação verbal. Os murmúrios no dojo começaram a mudar de tom. As risadinhas maliciosas que acompanharam o início da demonstração desapareceram completamente. Agora, olhares admirados percorriam o tatame, seguindo cada movimento da mulher
que, vestida com roupas comuns, demonstrava uma habilidade que ninguém ali jamais testemunhara. Ela está brincando com ele, sussurrou um dos alunos avançados para o colega ao lado. O comentário espalhou-se como fogo entre os espectadores. Tyler intensificou os ataques, o suor escorrendo em filetes pelo rosto vermelho. Tentou um chute lateral, seguido de uma combinação de socos que teriam nocauteado qualquer oponente comum. Rebecca simplesmente flutuou para fora do alcance, como água escorrendo entre os dedos. Não havia esforço aparente em seus movimentos, apenas uma precisão matemática que parecia calcular cada centímetro necessário para evitar o contato. O silêncio tomou conta do ambiente. Até mesmo os pais, que antes torciam pelo instrutor, agora observavam boquiabertos. Maya, no canto da sala, tinha os olhos marejados, uma mistura de orgulho e surpresa diante daquela versão da mãe que nunca imaginara existir. Tyler ofegava, o peito subindo e descendo rapidamente. Suas técnicas impecáveis, que impressionavam todos nos campeonatos regionais, pareciam amadoras diante da defesa perfeita de Rebecca. A frustração transformou-se em desespero quando percebeu que, apesar de todos os seus esforços, não conseguira sequer tocar naquela mulher comum. "Quem é você?" perguntou ele entre respirações entrecortadas, os olhos arregalados diante da realização de que enfrentava alguém muito além de suas capacidades. Rebecca permaneceu em silêncio, a postura relaxada, contrastando com a tensão evidente no corpo do instrutor. Cada esquiva era uma lição silenciosa. Cada movimento não executado, uma demonstração de autocontrole que falava mais alto que qualquer discurso sobre respeito. A admiração crescia a cada segundo entre os presentes. O que começara como entretenimento cruel transformava-se numa aula sobre humildade que ninguém ali esqueceria. "Vai só ficar desviando?" gritou Tyler, o suor escorrendo por sua testa avermelhada. Seus olhos faiscavam de raiva enquanto ele tentava recuperar o fôlego. O dojo, antes barulhento com risadas e provocações, agora estava mergulhado em um silêncio tenso, quebrado apenas pela respiração pesada do instrutor. Rebecca permaneceu imóvel no centro do tatame, seu rosto sereno como a superfície de um lago em dia sem vento. Ela não demonstrava cansaço, apesar de já terem se passado quase 10 minutos de demonstração e seus pés descalços mal pareciam tocar o chão quando ela se movia, como se flutuasse alguns milímetros acima da superfície. "Achei que fosse uma demonstração de profissional", respondeu ela, a voz calma e controlada. "Estou esperando você mostrar tudo o que sabe." A provocação, dita sem qualquer traço de deboche, atingiu Tyler como um golpe físico. Seu rosto contorceu-se numa mistura de humilhação e fúria. Ele olhou ao redor, percebendo os olhares fixos de seus alunos e dos pais presentes. Alguns dos adultos cochichavam entre si, apontando discretamente para Rebecca. "Quem ela pensa que é?" murmurou uma mãe para outra. "Nunca vi ninguém se mover assim", respondeu a segunda, sem conseguir esconder a admiração na voz. No canto da sala, Maya observava a cena com os olhos arregalados. Ela conhecia sua mãe como a mulher gentil que fazia café da manhã todas as manhãs, que a ajudava com a lição de casa, que chorava assistindo filmes românticos. Mas esta pessoa, no tatame, era alguém completamente diferente. Poderosa, tranquila, dona de uma presença que dominava todo o ambiente. "Mãe!" sussurrou Maya para si mesma, como se precisasse confirmar que aquela mulher era realmente Rebecca Johnson. Tyler tentou um soco direto ao rosto de Rebecca, colocando toda a sua força no golpe. Ela simplesmente inclinou a cabeça alguns centímetros para o lado, o punho dele passando tão perto que chegou a mover alguns fios de cabelo. O movimento foi tão preciso, tão econômico, que parecia ensaiado. A plateia soltou um suspiro coletivo. Mesmo os mais leigos em artes marciais conseguiam perceber que estavam diante de algo extraordinário.
Os alunos mais experientes trocavam olhares impressionados, reconhecendo a técnica impecável que Rebeca demonstrava sem qualquer esforço aparente. Isso não é sorte, comentou um dos instrutores assistentes para outro. Ela sabe exatamente o que está fazendo. Maia sentiu um estranho orgulho crescer em seu peito. Sua mãe, sempre tão discreta e humilde, agora brilhava como uma estrela no centro daquele dojo. Pela primeira vez, a menina entendeu que havia muito mais em Rebecca Johnson do que jamais imaginara. A fúria cegou Tyler por completo. Seu rosto, antes controlado e arrogante, agora estava contorcido numa máscara de raiva e frustração. Ele avançou com um grito gutural, lançando uma sequência de golpes que fariam qualquer aluno recuar aterrorizado. Seus punhos cortavam o ar com velocidade impressionante, mas Rebeca parecia estar sempre 1 milímetro além do alcance. "Pare de fugir e lute!" vociferou ele, enquanto seu kimono impecável começava a mostrar manchas de suor. A técnica refinada que exibia nas demonstrações dava lugar a movimentos cada vez mais brutos e imprecisos. Rebeca permanecia em silêncio. Seus olhos calmos seguiam cada movimento do oponente como se assistisse a um filme em câmera lenta. Quando um soco passou rente ao seu rosto, ela não piscou, apenas inclinou levemente a cabeça, fazendo Tyler perder o equilíbrio momentaneamente. "Isso não é fugir", respondeu ela finalmente, a voz serena contrastando com a respiração ofegante dele. "Isso é entender que a verdadeira força não precisa se impor através da violência." No canto do tatame, Maia observava a mãe com uma mistura de espanto e admiração. Nunca imaginara que aquela mulher que preparava seu café da manhã todas as manhãs pudesse se mover com tamanha graça e precisão. Era como se Rebeca dançasse uma coreografia que só ela conhecia. Os pais dos alunos, antes divididos em suas lealdades, agora começavam a trocar olhares de surpresa. Alguns cochichavam entre si, tentando entender como aquela mulher comum, que sempre se sentava discretamente nos cantos, conseguia fazer o temido instrutor parecer um iniciante desajeitado. Uma mãe foi a primeira a aplaudir timidamente quando Rebeca desviou de uma sequência particularmente agressiva, sem sequer alterar sua respiração. Logo, outros se juntaram, criando uma onda crescente de reconhecimento que parecia enfurecer ainda mais Tyler. "Vocês não entendem", gritou Jackson, o menino que tantas vezes fora humilhado. "Ela não está apenas lutando, está ensinando." E era verdade. Cada movimento de Rebeca era uma demonstração viva dos princípios que Tyler pregava, mas raramente praticava. Equilíbrio, controle, respeito pelo oponente. Ela transformava aquela demonstração de força em uma aula silenciosa sobre humildade. Os alunos mais jovens observavam fascinados. Para eles, acostumados a ver a força como sinônimo de agressividade, aquela mulher revelava um novo conceito. A verdadeira maestria não estava em atacar, mas em compreender tão profundamente o movimento que a defesa se tornava quase sobrenatural. Tyler, encharcado de suor e com o orgulho ferido, começava a perceber que estava diante de alguém muito além de sua liga. Seus olhos, antes cheios de desprezo, agora mostravam as primeiras faíscas de um sentimento novo e desconfortável: respeito. O silêncio no dojo era quase palpável. Tyler, com o rosto contorcido em frustração, respirava pesadamente. Seus olhos, antes arrogantes, agora transbordavam desespero. Ele havia tentado de tudo: socos rápidos, chutes laterais, até mesmo algumas técnicas que beiravam o ilegal em uma demonstração. Mas Rebeca permanecia intocada, como se dançasse ao redor dele sem esforço. A plateia, antes dividida, agora observava hipnotizada. Alguns pais cochichavam entre si, incrédulos com o que presenciavam. Maia, no canto do tatame,
mordia o lábio inferior, seus olhos brilhando de admiração pela mãe que nunca imaginara ser tão habilidosa. "Vamos acabar com isso?" rosnou Tyler, recuando alguns passos. Seu peito subia e descia rapidamente, enquanto gotas de suor escorriam por seu rosto vermelho. Ele fechou os olhos por um instante, concentrando-se como fazia antes de executar seu movimento final. Rebecca percebeu a mudança na postura dele. Ela conhecia aquele olhar, aquela preparação. Anos de competição haviam lhe ensinado a ler o corpo do adversário como um livro aberto. Pela primeira vez desde que pisara no tatame, ela ajustou sua própria postura, baixando ligeiramente o centro de gravidade. Com um grito que ecoou pelas paredes do dojo, Tyler lançou-se no ar. Seu corpo girou com impressionante velocidade, a perna estendida cortando o ar como uma lâmina. Era o chute giratório que o tornara famoso, o golpe que havia derrubado campeões em torneios estaduais. Um movimento que ele executava com perfeição matemática. Mas Rebecca não estava ali para calcular. Ela simplesmente sabia. Em uma fração de segundo, seu corpo se moveu para o lado, esquivando-se com uma elegância que parecia impossível para alguém que supostamente nunca havia lutado. Enquanto o chute de Tyler cortava o ar onde ela estivera, Rebecca estendeu 2 dedos e tocou levemente a perna de apoio dele, no ponto exato onde o equilíbrio era mais vulnerável. Foi como assistir a uma árvore sendo derrubada em câmera lenta. O corpo de Tyler, ainda no ar, perdeu completamente a estabilidade. Sua expressão transformou-se de confiança para surpresa e então para puro choque quando percebeu que estava caindo. Ele aterrissou pesadamente no tatame com um baque surdo que pareceu ecoar por uma eternidade. O dojo inteiro emudeceu. Ninguém respirava. Ninguém se movia. Tyler permaneceu deitado, olhando para o teto, tentando processar o que havia acontecido. Ele, o invencível mestre faixa preta, o orgulho da academia, havia sido derrotado com um simples toque. E o mais humilhante, Rebecca nem mesmo suava. Seu rosto sereno não mostrava sinais de esforço, como se tivesse acabado de completar uma tarefa corriqueira. Os segundos se arrastaram, enquanto a realidade da situação penetrava na consciência de todos os presentes. O que acabaram de testemunhar não era apenas uma queda. Era a demolição de um império construído sobre arrogância e preconceito. Rebecca caminhou lentamente até Tyler, ainda caído no tatame. O silêncio era absoluto. Abititu atipindestai. Como se o próprio ar tivesse congelado. Ela estendeu a mão para ajudá-lo a levantar, um gesto que surpreendeu a todos. Quando ele finalmente ficou de pé, ela o encarou com firmeza, mas sem arrogância. Força de verdade não está em humilhar, mas em respeitar e controlar a si mesmo, disse Rebecca com voz calma e clara, o suficiente para que todos ouvissem. As artes marciais nos ensinam isso antes de qualquer golpe. Tyler, com o rosto vermelho de vergonha, manteve os olhos baixos. Seu mundo desabava diante dele. Toda a imagem de superioridade que construíra ao longo dos anos havia sido desfeita em segundos, sem que Rebecca precisasse sequer desferir um único golpe. Os aplausos começaram timidamente. Primeiro, foram os pais dos alunos negros, aqueles que por tanto tempo sofreram calados. Depois, alguns alunos se juntaram, até que quase todo o dojo aplaudia. O som crescia como uma onda, carregando não apenas admiração, mas também alívio e gratidão. Rebecca permaneceu imóvel, respirando profundamente. Seus olhos procuraram Maya entre a multidão. A filha estava de pé, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, um misto de surpresa e orgulho iluminando seus olhos. Foi então que Maya avançou alguns passos, tremendo de emoção, e disse com voz embargada: "Mamãe, você é a tempestade silenciosa." As palavras caíram como um raio no dojo.
Murmúrios de espanto correram pela sala. Um dos pais mais velhos arregalou os olhos, reconhecendo finalmente aquele rosto que anos antes estampara revistas esportivas e inspirara tantos lutadores. A tempestade silenciosa, a campeã mundial que desapareceu depois da tragédia. Alguém sussurrou, alto o suficiente para que todos ouvissem. Rebecca assentiu levemente, confirmando sem palavras. O segredo que guardara por tantos anos, a identidade que abandonara após a morte do irmão, agora estava exposta diante de todos. Um a um, os alunos e instrutores começaram a se curvar numa reverência sincera e espontânea. Até mesmo Tyler, ainda atordoado, inclinou-se em respeito. Não era apenas a fama antiga que reconheciam, mas a lição viva que acabavam de presenciar. Uma demonstração de que a verdadeira força vem da integridade, não da intimidação. Jackson, o menino que Tyler humilhara dias antes, foi o primeiro a se aproximar de Rebecca, os olhos brilhando de admiração. Ele se curvou profundamente, sem dizer uma palavra, mas seu olhar dizia tudo. Obrigado por lutar por nós. Com os olhos marejados e a voz embargada, Tyler se ajoelhou no centro do tatame. O silêncio era absoluto enquanto ele reunia coragem para pronunciar as palavras que nunca imaginou dizer. Eu peço desculpas, começou ele, a voz tremendo. Não apenas por subestimar você, Rebecca, mas por todo o preconceito que demonstrei ao longo desses anos. Tratei alguns alunos de forma diferente por causa da cor de sua pele, e isso é imperdoável para alguém que deveria ensinar os verdadeiros valores das artes marciais. Rebecca estendeu a mão para ajudá-lo a levantar, um gesto de compaixão que surpreendeu a todos. Ela não buscava humilhação, apenas justiça. Jackson, o menino que sofrera com as críticas severas do instrutor, foi o primeiro a se aproximar, seguido por outros alunos negros que finalmente se sentiam vistos. Não se trata de vencedores e perdedores, disse Rebecca olhando ao redor do dojo. Trata-se de respeito, de entender que a cor da nossa pele não determina nosso valor ou potencial. Os pais, muitos com lágrimas nos olhos, começaram a aplaudir. Alguns se aproximaram para abraçar Rebecca e Maya, agradecendo pela coragem que mudou aquele ambiente para sempre. Uma mãe segurou as mãos de Rebecca com força, sussurrando, obrigada por lutar quando eu não consegui. Tyler, ainda abalado, prometeu transformar a academia em um espaço verdadeiramente inclusivo. A partir de hoje, cada aluno será avaliado apenas por seu esforço e dedicação. Prometo aprender tanto quanto ensinar. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou pela cidade. A academia, antes conhecida pela excelência técnica, agora ganhava reconhecimento por seus valores. Novos alunos chegavam, atraídos pela história da mulher que enfrentou o preconceito com dignidade e força silenciosa. Rebecca aceitou o convite para dar aulas especiais, compartilhando não apenas técnicas de luta, mas lições sobre superação e respeito. Maya caminhava ao lado da mãe com um novo brilho nos olhos, orgulhosa do legado que agora carregava. Em uma tarde tranquila, enquanto observava os alunos treinando em harmonia, Rebecca pensou em seu irmão Marcos. Ele estaria orgulhoso ao ver que ela encontrara um propósito maior que qualquer cinturão ou título mundial. Às vezes, ela disse para Maya enquanto observavam o treino, a luta mais importante não acontece no ringue, mas na vida cotidiana, quando decidimos defender o que é certo, mesmo quando ninguém acredita que podemos vencer. A tempestade silenciosa havia encontrado sua verdadeira missão, não mais vencer oponentes, mas transformar corações e mentes, um dojo de cada vez.